Oi gente, vou mostrar pra vocês hoje um probleminha de um gafanhoto. É um gafanhoto que vive numa reta, ok? Ele só pode pular por aqui, tadinho. Ele começa a brincadeira na posição 1. E aí ele dá saltos, pode ser um salto pequeno ou um salto grande. Ele tem dois tipos de salto. O salto pequeno, ele anda uma casa, pra frente e pra trás. Ele escolhe. E o salto grande, ele anda 5 casas. Pode ser pra frente ou pra trás. Então, ele começa aqui na casa 1. E aí, por exemplo, digamos que ele vai dar um salto pequenininho e vem aqui pro 2. E aí depois ele quer dar um salto grandão pra trás e vir pro -3. Ok? Ele tem essa liberdade. E tem uma questão que as casas que são múltiplas de 4, ele não pode pisar lá, porque tem um predador. Tem vários predadores aqui, um em cada múltiplo de 4. O gafanhoto é esperto, não vai pular nas casas que são múltiplo de 4. E aí a pergunta é, será que, ele começando aqui, tá? Ele começou na casa 1. Depois dele dar 2025 saltos, não sei, pequenos, grandes, intermediários, assim, qualquer mistura louca que ele escolher, pra frente, pra trás, ele pode no final chegar na casa 3. Ele consegue partir daqui, fazer 2025 saltos diferentes, para direções diferentes que ele quiser, e finalmente chegar aqui na casa 3. Para quem está atento em paridade, já consegue dizer rápido essa resposta. Por quê? A quantidade de distância que ele percorre, 1 ou 5, é sempre ímpar. Então, vamos reparar, ele começou no 1, que é uma casa ímpar. Toda vez que ele dá um pulo, ele mexe 1 ou 5. Então, digamos, ele mexeu 1, ele veio para a casa 2. Ou então, ele andou 5, ele veio para a casa 6. Ou então, ele não pode vir para cá, né? Mas também não pode vir para cá. Mas, de qualquer forma, para onde quer que ele pule, de uma casa ímpar, ele vai ter que ir para uma casa par. Porque ele andou 1 ou 5, é uma quantidade ímpar. E aí a gente vai ter um ímpar mais ímpar da par. Agora que ele está numa casa par, imagina que agora ele está numa casa par, ele vai dar mais um salto, de 1 ou 5, e ele vai voltar para uma casa ímpar. Então ele vai ficar nessa brincadeira aqui. Ele começou numa ímpar, ele foi para uma par, ele foi para uma ímpar, ele vai para uma par, ele vai para uma ímpar, par, tá? E o que acontece no final? Se ele der um único salto, ele vai parar numa casa par. Se ele der 2 saltos, ele vai parar numa casa ímpar. Se ele der 3 saltos, ele vai parar numa casa par. 4 saltos, ele vai parar numa casa ímpar. Então, vocês estão vendo que está tendo um padrão? O padrão é, se ele dá uma quantidade ímpar de saltos, ele vai parar numa casa par. E se ele dá uma quantidade par de saltos, ele vai parar numa casa ímpar. Então, tem uma paridadezinha acontecendo. Como 2025 é um número ímpar, e a gente está vendo o que está acontecendo, né? Se ele dá uma quantidade ímpar de saltos, isso quer dizer que o destino dele tem que ser par. Então, é impossível que ele chegue no final na casa 3, porque 3 é ímpar, certo? Ele precisa, para ir do 1 para o 3, que tem a mesma paridade, né, ímpar e ímpar, ele precisa dar uma quantidade par de saltos. Não consegue chegar com uma quantidade ímpar de saltos. Tá, mas então a gente resolveu o problema. E por que a informação das casas múltiplas de 4 ele não pode pular? É uma informação inútil para o problema. Acostumem-se, tem problemas que tem algumas informações que não vão te ajudar em nada. Desconfie quando é assim, se você não está interpretando o problema errado. Mas muitas vezes, mas algumas vezes o problema te dá uma dica que não te leva a lugar nenhum, tá? Então, no fim, essa informação não te ajuda em nada e nem muda o problema, porque você consegue provar só usando paridade. Ok? Fique ligado no próximo vídeo.